e a mulher não tem condição de pleitear a aposentadoria. Que eu digo, a única coisa que ela perde é a redução, no sentido da pergunta que o doutor Ayrton fez, é a redução da idade para 5 anos. Ela pode pegar os 10 anos que ela teve como trabalhadora rural, continuar a exercer uma atividade urbana qualquer e requerer a sua aposentadoria por idade. Temos mais alguma dúvida acerca de aposentadoria por idade, invalidez? Mais uma dúvida aqui. Meu nome é Maísa, eu sou bacharel em Direito. No que concerne a aposentadoria por invalidez, a lesão de esforço repetitivo, a LER, é causa de aposentadoria por invalidez? A pergunta é muito relevante. Nós temos vários casos de pessoas aposentadas por LER, mas a indicação médica atual, indicação médica recente, ela traz uma ideia que a lesão por esforço repetitivo, a LER, por si só, ou seja, apenas a LER, não daria direito à aposentadoria por invalidez. Por quê? A aposentadoria por invalidez tem que ser uma perda total que retire a condição de subsistência. Com as técnicas que se tem hoje, a pessoa já consegue conviver com uma doença crônica que não determina a aposentadoria por invalidez. E nós temos um outro tema relevante dentro do auxílio acidente e aposentadoria por invalidez, que é a súmula 44 do STJ. Vou pedir para o nosso amigo aqui do Estado de Minas Gerais ler a súmula 44 do STJ para os telespectadores e para a turma, que é fundamental o conhecimento desse tema quando nós falamos de invalidez, auxílio acidente. Meu nome é Aurélio, eu sou da instituição Fortune. A súmula 44 do STJ traz a seguinte redação: a definição em ato regulamentar de grau mínimo de desacusia não exclui por si só a concessão do benefício previdenciário. A súmula 44 do STJ traz a expressão desacusia, que é, na verdade, surdez. Explico a ideia da súmula. A definição em uma norma de um grau mínimo de perda auditiva, por si só, não pode deferir um auxílio acidente ou aposentadoria por invalidez. 2 exemplos. Claro que um afinador de piano deve ter uma acuidade auditiva muito melhor que um jogador de futebol, muito melhor que um professor. Se eu falo que pagarei o benefício apenas a partir de uma determinada perda auditiva, com certeza eu vou estar excluindo algumas profissões. E o STJ vedou. Eu não posso definir um grau mínimo de desacusia, que é perda auditiva, para a concessão do benefício previdenciário. E reforçando sempre, conforme a pergunta trouxe, aposentado por invalidez que retornar à atividade remunerada perderá o direito ao benefício. Porque o benefício é pago porque a pessoa não consegue manter a subsistência. Se a pessoa, mesmo com uma invalidez, muda de profissão, faz uma reabilitação e passa a ter um meio de subsistência, perdeu a razão de receber aquele benefício. O nosso próximo tema vai ser aposentadoria especial. Aposentadoria especial. A aposentadoria especial, ela diz respeito às condições de trabalho. Condições de trabalho perigosas ou insalubres. Condições de trabalho perigosa ou insalubre. Exemplo típico: vigilante. Exemplo clássico: mergulhador, que mergulha em águas profundas para fazer manutenção de uma plataforma.
Agora, os prazos variam conforme a atividade. A aposentadoria especial, anotem agora o conceito clássico, é devida pela exposição permanente e contínua, permanente e contínua, a atividades perigosas ou insalubres, a atividades perigosas ou insalubres, por 15, 20 ou 25 anos. Turma, as atividades de mineração, as pessoas que trabalham com mineração no subsolo, são atividades com 15 e 20 anos de aposentadoria. As demais, 25 anos de trabalho. Agora, a exposição, ela tem que ser permanente. Então, anotem aí. A exposição eventual não gera direito à aposentadoria. A exposição eventual não gera direito à aposentadoria. Temos mais uma dúvida aqui. Ayrton Magalhães, sou da Fortune. A minha pergunta é a seguinte: o GARI, ele também está condicionado a essa exposição? Sim, o trabalho da pessoa que trabalha em limpeza pública, ele é um trabalho tanto insalubre quanto perigoso. Então ele fará jus. Nós temos um decreto que regulamenta o mais importante de tudo. É o princípio do tempo rege o ato. Tempo rege o ato. Não é o caso aqui de ficar falando nada em latim. Tempo rege o ato. Ou seja, a lei válida é a lei da época. A lei válida é a lei da época. Qual é a lei que vai reger? É a lei da época. Em 1970, você exerceu durante 5 anos uma atividade que na época era tida como uma atividade perigosa, sujeita à aposentadoria especial, mantido o seu direito. Porque o tempo rege o ato. Você já ficou exposto àquele risco. Agora, o tema agora é o uso de EPI, equipamento de proteção individual, retira o direito ao benefício? Então, respirar certos gases em algumas fábricas é hipótese de aposentadoria especial. Só que você está com a máscara, né? Isso, você está protegido, está com fone de ouvido. A nossa discussão aqui é se o uso do equipamento retira ou não. Na verdade, a súmula fala elide ou não, retira ou não. Yara, advogada, também aluno da Fortune. Eu acho que retira-se o equipamento oferecido, extinguir o dano que está exposto à insalubridade ou à periculosidade. Perfeito. Ela deu uma posição bem na linha dos advogados que defendem empresas, no sentido de que realmente retira o risco. Vamos ver uma outra posição de uma outra colega. Não, gente, não existe no direito nada errado e nada certo. Existe, realmente é defensável a posição. Só que, na verdade, esse tema pode já ter sido pacificado por algum tribunal. E a minha função aqui é indicar isso. Mas nós temos que ter essa difusão de ideias. Eu acho que não retira, porque comparando as pessoas que trabalham com raio-x, tem a aposentadoria especial e tem toda a proteção, com roupas de chumbo, essas coisas, e continuam tendo essa aposentadoria. Então, acho que não retira. Perfeito. A posição da jurisprudência é no sentido de que o uso dos equipamentos não retira o direito à aposentadoria. O exemplo, por exemplo, dos gases, que é um exemplo utilizado, mesmo você estando com a máscara,
A qualquer momento a máscara pode se romper e você pode estar sujeito a isso. Então, nós temos a matéria sumulada do Juizado Especial Federal e pacificada de jurisprudência que não retira, mesmo se você estiver utilizando o equipamento. Agora, isso foi objeto de tanta discussão que teve que ser sumulada por um tribunal superior. Não é um tema fácil. Então, o uso de equipamento não retira o direito à aposentadoria. Dentro da nossa aposentadoria ainda especial, cabe-nos dizer que, atualmente, nós temos alteração e mudança do grau de ruído. E cabe anotar a seguinte hipótese. Ruído, aposentadoria especial por ruído, sempre deve ter laudo. Sempre deve ter laudo. Gente, uma pausa. Nós temos, na época, antes de 1997, o ruído tinha que ser 80 decibéis. E tinha que ter um laudo. Gente, qualquer mudança no ambiente, quer seja da casa do telespectador, um móvel na frente, uma baia de proteção, muda a acústica. Logo, a medição tem que ser feita naquele ambiente onde foi feito, onde foi exercido o trabalho. Se mudou o layout, ou seja, a forma, não gera direito. Por quê? A medição tem que ser na época. E sempre teve que ter laudo da época. Agora, outras exposições não necessariamente dependiam de laudo na época. É a chamada aposentadoria especial com o mero exercício do cargo. Por exemplo, engenheiro de Minas tinha aposentadoria especial pelo simples fato de ser engenheiro. Mesmo se nunca tivesse entrado embaixo de uma mina para fazer o trabalho. Agora, hoje em dia, precisamos de um laudo. O laudo, ele vai ser detalhado, descrevendo as atividades. Agora, se você exerceu atividade antes de 1995, antes da lei 9.032/95, basta comprovar o exercício da atividade, salvo se for ruído. O que eu indiquei, ruído sempre teve que ter laudo. Cabe dizer também que o ruído, nós temos hoje em dia 85 decibéis como o grau de ruído. Já foi 90 decibéis entre 97 e 2003 e já foi 80. Gente, esses 85 decibéis retroagem por ser mais benéfico que os 90? Não, gente. A lei previdenciária não é uma lei penal que retroage em benefício. Eu aplico o princípio do tempo rege o ato. Alguma dúvida sobre a aposentadoria especial? Mais alguma outra dúvida? Perfeito. Vamos antes de falar de aposentadoria por tempo de contribuição, como introdução, vamos ver alguma dúvida sobre acumulação de aposentadorias. Podemos ver mais uma entrevista com o telespectador. Meu nome é Isolino. Eu quero saber se eu posso receber mais de uma aposentadoria. A pergunta do nosso telespectador é uma pergunta difícil. Ela fala de um tema chamado acumulação de aposentadorias, que a gente vai transbordar para acumulação de benefícios. A priori, eu não posso acumular aposentadorias